padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento neste caminho quaresmal que percorremos, renovando o desejo de sermos tocados por essa palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amado irmão, amada irmã, percorrendo o caminho quaresmal neste tempo, delicadeza de Deus, tempo de refazermos propósitos, vivenciá-los para nos qualificar, o Senhor nos indica a importância da lei. Não da lei pela lei, nem da lei em função de nos colocar sobre os ombros um peso, mas exatamente lembrando-nos que o caminho da nossa vida tem na lei uma força pedagógica, educativa, indispensável, pois somos frágeis. Não raramente agimos simplesmente segundo nossos interesses e na força de impulsos que vêm de dentro de nós e que nem sempre nos colocam na direção do amor, da verdade e da justiça, mas na contramão. Por isso precisamos sim de leis e de normas a serem obedecidas como o Senhor nos indica, exatamente para que nós possamos assim nos qualificar por uma obediência amorosa, dando-nos uma qualificação indispensável para a nossa vida. O Senhor adverte, uma advertência que precisa ser levada em conta, exatamente mostrando a responsabilidade de cada um de nós na obediência e no respeito às normas que garantem o bem comum, a convivência fraterna, a solidariedade e a participação igual na sociedade. Quem descumprir aquilo que de fato nos leva a essa qualificação será considerado menor no reino dos céus. Também quem ensinar, chamando-nos, portanto, a dar testemunho por uma conduta que seja a expressão desse amor obediente para que nós possamos ajudar o mundo a ser melhor. São Teófilo de Antioquia, um bispo no século II, nos faz uma advertência compartilhando ao dizer: mostra como veem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração. Os que veem com os olhos do corpo percebem o que se passa nesta vida terrena e observam as diferenças entre as luzes e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, e o que tem proporções e o que é sem medida, o que tem partes a mais ou o que é incompleto. Ao dizer assim,
adverte-nos a respeito do como nós olhamos a vida, a interpretamos e a conduzimos. E continua comentando, mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido, sons agudos, graves ou harmoniosos. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma. Os ouvidos do coração e os olhos da alma precisam ser educados. A norma, a indicação normativa indispensável para que nós possamos assim nos educar para uma visão adequada de Deus. Na verdade, Deus é invisível para aqueles que são capazes de vê-lo, porque mantém abertos os olhos da alma. Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecidos e não veem a luz do sol, diz São Teófilo. E se os cegos não veem, não é porque a luz do sol deixou de brilhar. A si mesmos e a seus olhos é que devem atribuir a falta de visão. É o que ocorre com cada um de nós. Podemos ter os olhos da alma velados pelos pecados e por nossas más ações. A obediência à lei é um modo de nos tirar das más ações e nos colocar na direção certa para que nossos ouvidos e nossos olhos ouçam e vejam adequadamente. E assim a nossa conduta, o nosso jeito de ser, de tratar as pessoas e de conduzir a vida seja segundo a força do amor de Deus, que é a fonte perene da nossa qualificação e de uma vida que vale a pena ser vivida. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira